Olá, camaradas! Vamos dar início a mais uma jornada heróica no dia de hoje com um convidado muito especial. Olá, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Enquanto aguardamos algumas pessoas entrarem, o nosso convidado especial no dia de hoje entrar também, para darmos início à jornada heróica do dia de hoje, onde teremos Jonathan Green, co-CEO e cofundador da Roots2Go, para falar sobre um dos pilares da teoria do esportismo, a estratégia. Tudo bem, camarada? Agradeço a presença de todos no dia de hoje. Faremos uma excelente conversa e estaremos mais uma contribuição para construir. Sensei Bernardo, tudo bem? Prazer em vê-lo. Enquanto nós aguardamos, olha lá, o Johnny entrou, vou dar acesso a ele aqui. Johnny está entrando, camaradas. Vamos começar com o nosso convidado. Olá, Juvenil. É um prazer muito grande já ver alguns colegas queridos do judô, alguns colegas queridos da gestão entrando. Em breve teremos a conversa com o Johnny, onde falaremos sobre a teoria do esportismo aplicada à gestão. E ele vai contar a história incrível da Roots2Go e do Johnny mesmo, né? Continuamos aguardando a entrada dele. Tem uma mensagem aqui, Johnny, aguardando Johnny Green. É só você entrar. Eu vou começar e vou contar para vocês qual é a origem desta conversa, qual é a origem das jornadas heróicas, tá, camaradas? Bom, Johnny passou uma mensagem que você não pôde participar. Peço que você solicite o acesso novamente. Muito obrigado, Juvenil. Muito obrigado, Sensei Bernardo. Bom, camaradas, eu sempre trabalhei na gestão, depois que eu me formei na faculdade em 91, e também sempre pratiquei esportes, especialmente, ou pratiquei outros esportes, mas especialmente judô. Em 2006, eu fui convidado pela ESPM, porque eu conheci alguns alunos que trabalhavam comigo na Coca-Cola na época, para falar o que, na minha opinião, a prática do esporte contribuía para o meu desempenho como executivo. E eu fiz essa palestra na ESPM. O Johnny mandou uma mensagem que está aqui. Vou pedir para fazer uma transmissão ao vivo com você, Johnny. Tá aguardando sua entrada agora, vai entrar. Olha lá o Johnny. E aí, Johnny? Fala, meu camarada, tudo bem? Tudo bem, camarada? Problemas técnicos, mas já estamos aí. Que fantástico. Deixa eu fazer uma breve abertura, Johnny, e aí nós entraremos no tema da conversa do dia de hoje mesmo. Eu estava contando como começou as jornadas heróicas. Então, em 2006, eu fiz essa palestra na SPM. Em 2008, eu fui convidado para fazer uma palestra na GV sobre o que, na minha opinião, o esporte contribuía para a minha formação como executivo. Eu ainda trabalhava na Coca-Cola. E nesta palestra, o presidente de uma editora, o Henrique Faria, estava assistindo. Ele falou, por que você não faz um livro? Eu gostei da ideia, quis fazer algo maior, um escopo mais estruturado, e convidei meu médico, um ícone do esporte, né, o Dr. Wagner Castropiu, que não só é médico, doutorado, também foi atleta olímpico de judô em Barcelona em 92, para ser meu coautor. De 2008 até 2010, nós entrevistamos 125 executivos e empresários que, assim como você, praticavam ou haviam praticado esporte. E perguntamos para eles o que eles haviam aprendido no esporte e praticavam na gestão de forma bem-sucedida. Minha esposa entrou. Oi, Cíntia, tudo bem? Pois muito bem. Nós chegamos com essa pesquisa em 5 competências: a atitude, a visão, a estratégia, que é a competência que a gente vai tratar no dia de hoje, Johnny, a execução e o trabalho em equipe.
Publicamos o primeiro livro em 2010, com o prefácio do Abílio Diniz, foi muito legal. Esse livro se esgotou, depois fizemos palestras, fizemos workshops, treinamento no Brasil, até que em 2016 nós resolvemos escrever um novo livro. E esse livro se chama Jornadas Heróicas. Em vez de fazer uma pesquisa tão ampla, 125 executivos, a gente vai ter 6 perfis retratados. Para falar de atitude, a CEO da Rinode, que você conhece também, a Marília Roca. Para falar de visão, o José Salib Neto, fundador da HSN. Para falar de estratégia, assim como você vai falar hoje no livro, quem fala é José Vicente Marino, presidente da Avon. Para falar sobre execução, José Carlos Brunoro, técnico vice-campeão olímpico de vôlei. Para falar sobre trabalho em equipe, Flávio Canto, medalhista olímpico e presidente do Instituto Reação. E para falar sobre as 5 competências, o último entrevistado foi Jorge Paulo Lema. Então, certamente, assim, Johnny, a gente está constituindo um arsenal, um arcabouço de ícones da gestão e do esporte, e eu estou muito feliz que você faça parte deles também, através dessa conversa no dia de hoje. O livro evoluiu, ele já está em gráfica, com essa pandemia a gráfica demora um pouco. Então esse é o momento, tá? O que acontece? A minha esposa, a Cíntia, ela já cursou administração, depois ela fez teatro, atualmente ela é uma pessoa assim, multidisciplinar, ela cursa pós-graduação de consultoria em imagem e estilo na Belas Artes. E ela fez um trabalho de posicionar a marca pessoal dela no primeiro semestre com a Patrícia Dalpra, que escreveu esse livro que está aqui atrás, DNA Brasil. Eu gostei do trabalho, é muito específico da área dela, e eu comecei a trabalhar com a Patrícia esse semestre. E ela, é um trabalho super complexo, mas ela falou, Rodrigo, para a gente qualificar o conteúdo, para ampliar esse conteúdo e também a visibilidade da obra, por que a gente não organiza uma série de conversas de hoje, né, isso mês de setembro até o lançamento, alternadas com ícones da gestão e com ícones do esporte. Para ter esse bate-papo, a gente tem as pessoas que vão assistir a conversa, depois a gente salva no canal do YouTube, e conteúdo para ampliar o entendimento e a cultura das pessoas. E foi aí que surgiram essa série de lives, essa série de conversas, Jornadas Heróicas. Cada uma delas é com ícone da gestão ou com ícone do esporte. Então, do esporte, que as pessoas conhecem mais o nome, a gente fez com o Giovanni Gávio, bicampeão olímpico, a gente já fez com o Zequinha Barbosa, a gente já fez com o Oswaldo Simões, campeão mundial universitário e atleta olímpico de judô. Semana que vem a gente tem com o Bernardinho, a gente tem com, e eu estou te devendo a lista completa, a gente tem com Fernanda Venturini. Então, vão ser ícones do esporte. Na gestão a mesma coisa. Ontem foi o Carlos Lima, a gente já fez com o doutor Ítalo Rachid, fundador da Longevidade Saudável, Manuel Machado, que é do Ferreira do Brasil, e assim por diante. E hoje, essa conversa, a competência da teoria do esportismo que a gente vai tratar é estratégia, e quem vai falar sobre nós com estratégia é Jonathan Green, ou como eu conheço o Johnny. O Johnny eu vou deixar ele se apresentar, mas vou fazer um breve preâmbulo. Ele tem uma formação em outra área, é advogado, foi um advogado muito bem sucedido, quis ampliar assim, o entendimento dele, o conhecimento dele, e foi para os Estados Unidos estudar, ampliou esses horizontes, por assim dizer. Lá ele decidiu que tinha muitas competências e que queria empreender também. Com sócios, ele teve essa ideia incrível que é a Roots to Go, voltou para o Brasil, colocou isso de pé e hoje é uma empresa que está tendo um sucesso incrível no mercado de produtos saudáveis nacionais. Então, é um menino super jovem, Johnny, não vou falar menino, mas comparando com a faixa etária, é um menino super jovem. Obrigado pelo elogio. Começamos bem. Com uma formação acadêmica brilhante, que não só assim estudou, se qualificou, como também está realizando. Ele trouxe esse conhecimento para o Brasil e está aí construindo uma empresa de sucesso. Então, Johnny, esta é a breve introdução do Johnny, esta é a breve introdução da Roots to Go, mas conta para nós com as suas palavras, a sua trajetória e depois a trajetória da Roots to Go. Vamos lá, meu camarada. Primeiro, antes de tudo, é uma honra
estar aqui com você, estar aqui com os nossos, que pessoal que está assistindo, e está sendo comparado com esses ícones da jornada heróica, que para mim isso para mim já é uma grande realização. Tá? É um lugar onde eu estou em busca dia a dia para cada vez estar nesse lugar. E você já fez um bom resumo, e contando assim um pouco mais a fundo, realmente eu advoguei por mais de 11 anos. E como eu até brinco com meus amigos advogados, que na minha família também tem vários advogados, eu falo que tem vida após a morte. Então, é uma brincadeira, mas, óbvio, jamais desmerecendo o direito, é uma área maravilhosa, linda, mas que eu estava querendo por mudanças. Né? Então, eu estava em busca disso. Mas, num resumo rápido, como você disse, eu advoguei aqui em São Paulo, num grande escritório de advocacia, por mais de 11 anos. Resolvi fiz minha pós-graduação aqui na GV, então sempre estudando. Eu estava na área tributária, é uma área que requer estudos diários, tem normativos que saem constantemente, que você precisa estar antenado. Mas eu resolvi fazer um movimento que é muito comum no direito, que é fazer um LLM, que é fazer um mestrado fora do Brasil. E eu consegui entrar em Northwestern, em Chicago, isso em 2011, e com um super apoio do escritório, super apoio da família, acabei me mudando para lá e passei mais ou menos 1 ano e meio em Chicago estudando tributário internacional, que foi fantástico. Isso foi 2011 e 2012. Tá? E aí, não satisfeito com isso, eu queria mais. Eu vi que o mundo fora do Brasil é riquíssimo. A cultura que você tem tinha muitas pessoas do mundo inteiro estudando. Então, japoneses, chineses, italianos, espanhóis, gente da América Latina. Então, é muito rico esse ambiente. E eu me identifiquei muito com isso. E queria continuar um pouco mais nos Estados Unidos. E queria pôr em prática o que eu tinha estudado. E confesso para você que não foi fácil. Não foi nada fácil, porque eu vim de um direito tributário brasileiro, fiz uma especialização num direito americano internacional, e quando eu fui mostrar meu currículo, que para as grandes bancas de advocacia nos Estados Unidos, em Nova York principalmente, o pessoal queria pessoas mais de outras áreas, e não do tributário, que é uma área muito específica. E eu acabei recebendo vários nãos, falando, não, a gente quer pôr alguém que mexe com fusões e aquisições, alguém que mexe com reestruturações de dívidas, com IPOs, né, que está dentro do M&A. Só que eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil. Eu falei, não, eu vou para Nova York, eu vou conseguir um emprego numa grande banca de advocacia. E eu dei as caras, fui para Nova York, passei uma semana lá batendo meio que de porta em porta, mandando meu currículo, falando com conhecidos, e consegui cavar diversas entrevistas. E em uma delas eu fui muito bem sucedido, que é um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos. E eles falaram assim, olha, a gente gostou tanto do seu perfil, que mesmo que você está especializado muito no tributário, tenho certeza que você vai conseguir aqui dar conta de outras áreas, principalmente que envolve Brasil. Então, você vai ter essa posição que vai ser um Foreign Associate, que você vai cuidar de clientes brasileiros. Tá? Então, foi uma grande conquista, precisei montar uma grande estratégia para conseguir essa vaga, e foi muito bem sucedido. Mas, dito tudo isso, passou-se mais um ano, eu ainda não estava internamente realizado.
Eu ainda precisava de algo a mais. E, e eu não sabia o quê. Eu só sabia que direito não era mais. Então, isso eu estudei aqui, estudei fora, trabalhei lá fora, achei fantástico o mundo jurídico, mas para mim eu precisava contribuir mais com o que eu sabia, com o que eu poderia fazer. Tá? E aí eu comecei a procurar outras coisas em diversas áreas, em diversos segmentos. E uma coisa que acho que todo mundo tem um certo sonho de criar uma empresa de tecnologia, né? De criar um Facebook, de criar uma plataforma, de criar um aplicativo. E eu não era diferente, tinha as minhas ideias, os meus conceitos, e fui tentar colocar isso em prática, falando com pessoas, né? No fundo, acho que quando a gente tem bom relacionamento, boas conexões, acho que as portas sempre se abrem, né? Às vezes não de imediato, mas as coisas vão acontecendo. E teve um fato muito marcante para mim, que eu já tinha algumas coisas em mente de tecnologia, e eu resolvi ir para Singapura, passar 2 dias em Singapura, falar com meu amigo de infância, que já fazia mais de 20 anos que eu não falava com ele, mas eu resolvi falar. E quem que era esse amigo de infância? Quem é esse amigo de infância? É o Eduardo Saverin, o cofundador do Facebook. E falei com ele, lógico, fui para Singapura e fomos jantar, passar um fim de semana junto. E óbvio que, enfim, o objetivo principal era, primeiro, ver ele, né, depois de toda essa história de sucesso que ele teve, né, tentar se inspirar um pouquinho nisso. E também contei um pouco do meu momento que eu estava procurando outras coisas, e ele, falei de tecnologia, é a área dele, a área que ele domina, a área que ele investe, e mostrei algumas coisas que eu tinha em mente. E ele fez uma pergunta assim muito straightforward, né? Direto ao ponto. Mas o que que ele falou? Você manja de tecnologia? Você é um programador? Você está nessa área assim? Eu falei, não. Eu tenho boas ideias, eu acho que são boas ideias, são conceitos bacanas, mas eu não conheço ainda muito bem isso. Aí ele virou, olhou, falou, olha, vou te falar uma coisa. O que aconteceu comigo, eu não estava esperando. Eu achei que o Facebook ia ter sucesso, mas não do jeito que foi. A coincidência, a sorte, como você quer entender, que eu era amigo do Mark, acabou fazendo com que eu entrasse nesse mundo. Eu contribuí bastante com muitas ideias de fórmulas, de ideias, mas quem estava ali no dia a dia, no front, era o Marco. Então, e aí isso foi assim, um estalo para mim também. Eu voltei para Nova York, foi um fim de semana assim maravilhoso. Voltei para Nova York e fiquei pensando com isso. Falei, putz, se o Eduardo Saverinho, o cara do Facebook, me deu esse conselho, então talvez não é o momento agora de eu entrar em tecnologia. Então agora, pode ser que no futuro vamos aprender, a tecnologia está cada vez mais dentro da gente, então vamos esperar Johnny, esse momento certo. deixa eu fazer um recorte agora na sua história, porque sabe que eu acho muito interessante? Eu estou percebendo, pelo que você está contando, que, lógico que você construiu estratégias brilhantes em vários momentos, mas tem alguns gatilhos para a grande estratégia. Um deles é uma atitude. Olha só, você foi trabalhar nos Estados Unidos, foi para Nova York procurar emprego, você foi passar o final de semana com o Eduardo, então você teve uma atitude, que é a primeira competência do esportismo. Depois, você teve uma visão. E ninguém nasce com a melhor visão de primeira, né? Mas você queria fazer algo diferente do direito. Você pensou na tecnologia. Aí você ouviu o feedback, exerceu a escuta, né? Então, pô, é muito importante, porque eu acho assim, faz a estratégia e vai para qualquer lugar. Parece aquele samba do crioulo doido, em mau português, né? Mas, pela sua história, você observa que
tem algumas etapas que tem que ser entendidas até construir a melhor estratégia. Exatamente, exatamente. E eu acho que o gatilho principal é a vontade de mudança. Primeiro você tem que ter essa vontade de mudança. E aí você precisa ter atitude. Acho que vontade de mudança, o que eu vejo de pessoas insatisfeitas, até na época do direito, ou hoje que eu converso, e pessoas estão insatisfeitas onde está, o que falta é a atitude de implementar alguma coisa. E eu voltei para Nova York depois desse papo e falei, bom, tecnologia não é, mas eu vou continuar buscando. E pensei em abrir restaurante, abrir restaurante brasileiro, restaurante de salgados, uma temaqueria. Cheguei a estudei bastante fazer uma temaqueria em Nova York, que também não tinha, até que eu descobri uma pessoa que tinha, conversei com ele, vi que não é o mesmo conceito de temaki aqui, o custo, tinham coisas ali que não sei se vão ser possíveis concretizar. E aí eu comecei a... tenho um amigo que trouxe água de coco para os Estados Unidos, uma marca chamada Vita Coco. E eu também conversando com ele também teve essa ideia brilhante de criar uma marca, levar água de coco do Brasil para os Estados Unidos, e hoje eles estão muito grandes, né? E conversas com ele, a gente começou a pensar em algumas coisas de bebidas, ajudando alguma coisa com ele em água de coco. Então aí eu comecei a entrar um pouco mais em alimentos. Paralelamente, morando em Nova York, em frente a um Whole Foods, era onde eu almoçava e jantava todo dia. Então, eu já estava bem antenado, vamos dizer assim, em relação à categoria de saudáveis, que é muito ampla. Você pode ir para bebidas, snacks, alimentos. Então eu estava já falando, nossa, é um mundo que o Brasil ainda não tem. Então, o que poderia sair daí? Bom, aí um amigo meu de infância me ligou falando o seguinte: Johnny, eu estou indo para a Rússia semana que vem, só que eu vou passar uma noite em Nova York. E aí eu queria jantar com você, faz tempo que a gente não se fala, vamos bater um papo. Claro, falei, lógico, faz tempo que a gente não se fala, e fomos jantar. E aí nesse jantar, papo vai, papo vem, eu falei que eu estava um pouco cansado dessa mesmice, que eu estava em busca de alguma coisa com um propósito maior. Ele falou para mim, falou, olha, eu tenho um conceito que eu já comecei a implementar, que é snack chips de batata doce, chips de mandioca. O que você acha disso? Para mim, na hora, me deu um estalo em diversos aspectos. Primeiro, porque eu já era um consumidor desse tipo de snack nos Estados Unidos. Segundo, porque minha família é nordestina, minha mãe é de Recife. E lá, esse tipo de alimento é muito comum. É muito comum até no café da manhã. Você come batata doce, você come macaxeira, você come cará, você come diversas raízes, banana da terra, no café da manhã. E por que não trazer esses alimentos de uma outra forma? Uma forma de snack, de uma forma mais prática, de uma forma to go. E isso me deu um estalo. Ele me contou que ele já tinha começado o desenvolvimento para um cliente, inclusive em Nova York, mandou 2 containers de produto na marca desse americano. Uma semana depois, o americano queria mais 2 containers. E ele falou para mim, olha, eu acho que é muito bacana, mas eu não tenho condição de tocar isso sozinho. Ele tinha um restaurante, ele também mexia com projetos sociais, e falou, olha, a gente precisa se dedicar. Você topa, então, voltar para o Brasil e a gente construir a nossa empresa? Construir a nossa marca? E eu vou te falar que não foi fácil. Não foi uma decisão fácil, porque foi a primeira vez que surgiu uma coisa mais concreta, né? Desses quase um ano de procura, busca de algo para fazer, algo diferente para fazer. E eu falei, putz, isso tem a ver. Só que eu estava em Nova York,
ganhando, vamos dizer, bacana. Estava licenciado aqui, o pessoal do escritório aqui em São Paulo estavam me esperando. Eu tinha uma carreira para trilhar em busca de uma sociedade, que tinha tudo para acontecer. Então foi uma decisão difícil. Conversei com meu pai, que é advogado, conversei com pessoas e até assim, eu brinco com meu pai, né? Mas meu pai falou, putz, depois de tudo isso, você vai agora plantar batata? Tipo, meio que assim, sabe? E eu falei, vou, pai. Literalmente Vou. plantar batata, né? Literalmente plantar batata doce, vamos. Mas eu falei, pai, vou. Eu vou porque não dá para dançar em duas festas ao mesmo tempo. Sabe, volta para o seu escritório e vai tocando, vai vendo, aí se der certo você sai. E eu senti que isso não ia ser possível. Eu acho que para alguma coisa dar certo, você precisa ter muito foco, muita garra e não medir esforços. Não pode medir esforços no que quer que você busque. E aí foi isso. Então aí foi o day one para mim que eu falei, putz, vou voltar e vou criar alguma coisa que tenha um propósito e começar do zero, sabe? Do zero. Não tinha nada, não tinha marca, só tinha um conceito, mal tinha fábrica. E aí a gente conseguiu construir, graças a Deus, uma estrutura muito bacana. Uma estrutura desde o plantio. Então a gente resolveu entrar de cabeça com um pequeno produtor rural. Eu e o Dorf, esse meu amigo e sócio, a gente tem muita sinergia de pau para toda obra, de garra. Então, a gente foi passar semanas no interior. Então, a gente ia ter que buscar aonde que poderia plantar batata doce, aonde que poderia plantar, e se não é que você vai no Google e você vai achar. Isso você esquece. Tem que ir de porta em porta, perguntar aonde que eles já viram quem planta mandioca. E aí um vai jogando para a cidade do outro, as cidades do interior, até que chegamos. E aí quando a gente chegou nos pequenos produtores, a gente levou todo o projeto. Falando, olha, a gente já tem uma marca e a gente quer incentivar vocês. Eles estavam muito reféns do commodity, que para eles é uma certa segurança, mas também eles querem mais. Eles querem crescer, todo mundo quer crescer. Todo mundo, sabe, não quer ter dívida, todo mundo quer estar bem. E a gente falou, vamos junto nisso que a gente vai conseguir. E aí, a gente, junto com a Embrapa, junto com o Instituto Bill e Melinda Gates, com que eles têm um projeto de batata doce na África. Então a gente conseguiu costurar de diversos lugares para trazer as mudas para as fazendas, para os pequenos produtores. E o pessoal tira de letra. Esse pessoal é demais. O cara sabe plantar como ninguém. Então não é que ele faz um negócio e pronto. Tem uma visão geral. E aí, hoje, já estamos com quase 60 hectares plantados, recorrentes, e ainda tem muito mais para crescer. Então, assim, esse é assim, um panorama geral de como que aconteceu. Ô, Johnny, eu acho que é uma história fantástica, que merece ser contada, porque às vezes a gente vê os louros, né? Que nem o produto da Roots to Go, bem posicionado lá no supermercado, no ponto de venda, você pega o produto, leva para casa, é uma delícia. Só que como que chegou lá, né? E você vê o depoimento. Eu consigo identificar, como já falei antes, as 5 competências. Isso da garra, é a atitude, a visão de fazer algo diferente, que você teve mais uma vez, depois de já ter entrado no direito, de ter começado junto com o Dorf a empresa, as estratégias de desenvolver o produto no Brasil, buscando as melhores sementes para ser fora, né, e se associando, a execução de fazer isso acontecer. Lógico, eles sabem fazer, mas tem que ter toda uma amarração, né? E esse trabalho em equipe, né? Você vê, você, Johnny, apesar do tema hoje ser estratégia, você é um trabalhador em equipe
inato, né? Você vê as ideias das pessoas que você teve, você sempre buscou se associar, ouviu, né? Isso acho que ampliou a sua força para dar esse passo, né? Começar a construir esse empreendimento. Então, poxa, assim, a sua história é fantástica. Eu acho muito legal você falar, ficar registrado para as pessoas conhecerem. E acho que você tem que falar mais a história, Johnny. Você sabe que quando eu fui sócio da Sucos do Bem, meu ex-sócio, Marcos, é outro grande storyteller, né? Só que ele, no bom sentido, ele conta a história dele, tem orgulho da história. E a sua história é ali, meu. É linda também, é incrível. Eu acho que essa história merece ser contada para a marca, para você, para o Brasil. A gente está aí, você pega 13 a 18 milhões de desempregados, depende da fonte, né? Que oportunidade melhor para a gente sair desse cenário atual do que com o empreendedorismo? Que história é melhor para ouvir do que a sua história? É fantástico isso, Johnny. Conta para nós, você colocou então o tijolo, né? Como que seguiu a partir daí a Roots to Go? Então vamos lá. A estratégia, para mim, ela, ela é constante. Acho que todo dia a gente acorda e monta uma estratégia para o que você vai fazer. Seja coisas mais supérfluas de eu vou no banco e depois eu vou no supermercado, até como que eu vou organizar o meu sustento, vamos dizer assim, né? A fonte do meu sustento. Bom, mas a Roots, de novo, começamos eu e o Dorf. A gente conseguiu criar as plantações. A gente conseguiu, paralelamente, desenvolver outras fábricas para produzir com os nossos equipamentos, com os nossos know-how, com a nossa engenheira de alimentos, com a equipe que a gente estava formando, a levar esse conceito. Porque não existia essa categoria. Você não tem noção o que é. Óbvio que você tem noção, mas muita gente não tem noção o que é viajar e passar semanas fora, mês fora, viajando de cidade em cidade pelo Brasil, em mercado, distribuidores ou no autosserviço, levando um conceito novo. Um novo snack, que estava todo mundo muito acostumado com os snacks tradicionais, com uma nova categoria. Pô, não é batata doce, mas como assim? Então, assim, o comprador olhava e falava, pô, mas será? Eu falava assim, é isso. Experimenta. Não, pior é que é gostoso mesmo, mas e aí? Falei, vai, vamos começar. E hoje é uma coisa até que eu fico muito feliz. Eu vejo diversos outros players na gôndola que para mim é uma alegria. Eu vejo que todo mundo entrou para essa categoria, todo mundo, né, desses players entraram para essa categoria que eu ajudei a construir, que a Roots, foi um precursor. E aí outros vêm agora com os snacks parecidos. Mas e todo mundo fala, pô, eu sou concorrente, Putz, para mim não. Se for ver em Pão de Açúcar, Carrefour, já existe um movimento grande de reforma de loja para montar os corredores saudáveis. Então, e não existia isso. A gente tinha que ainda ficar meio que no diet light, olhe lá, ou entrava às vezes do lado dos mais tradicionais, e hoje você tem um bloco ali onde você consegue trabalhar, e outras empresas também. E quem ganha com tudo isso é um consumidor. Então, eu fico feliz. É importante o consumidor ter opções. Mas, depois de desenvolver as plantas, né, industriais, depois de ter as plantações redondas, um olhou para a cara do outro, até aí a gente tinha um contato aqui e ali. Colocamos num PDV, num empório, numa padaria. Vamos ver agora o que o brasileiro vai achar, né? Porque até aí a gente acha legal, os Estados Unidos já vende muito bem, tem um consumo alto, e aqui ainda não, vamos sentir. E começou a girar, começou a ter recompra, começaram a ligar para a gente. E aí a gente falou, bom, agora eu acho que a gente precisa dar um outro passo. A gente precisa ser estratégico nisso. E a gente, bom, não tinha dinheiro, a gente vendia o almoço para pagar a janta, então a gente sempre foi muito cauteloso nisso, fazer um produto que tenha
uma margem saudável, para que traga resultados, para que a gente consiga sobreviver. Diferente hoje até das techs, né, fazendo os paralelos das techs, dos venture capitals, que tem um mindset de queima de caixa, o que está certo, não tem certo e errado, mas é um mindset. A gente estava num outro mindset de vamos vender pacotinho por pacotinho para conseguir crescer. Mas a gente ansioso, eu ansioso, Dorf mais ainda, a gente falou, não, a gente precisa acelerar isso. A gente precisa entrar em mais lugares. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de uma estratégia. A gente precisa de um parceiro estratégico. E aí a gente foi atrás de pessoas, né, perguntando recomendações de distribuidores, de contatos, e chegamos até hoje, são os nossos sócios, no pessoal da Frutti Açaí. Os 3 sócios da Frutti Açaí, a gente foi falar com eles pedindo conselhos, que tinha amigos em comuns, e os caras adoraram. Viram o produto, falaram a gente quer investir e a gente também vai ajudar em contatos comerciais. E isso foi muito importante. Então a gente precisou fatiar um pouco do nosso bolo para que ele crescesse mais. Sabe? A gente precisava fazer isso. Eu falo até com muita gente, pô, não, sócio, não é fácil, não é nada fácil ter sócio, mas é importante. Se você tem sinergia e tem o mesmo objetivo, as coisas fluem. E então foi já um movimento que isso aconteceu mais ou menos em 2016, que foi muito importante, que a gente se juntou com pessoas que já tinham uma marca, já estavam faturando algumas centenas de milhões, e isso então poderia nos ajudar a entrar no mercado, e ajudou muito. E eu fiz o papel do comercial. Então, de novo, peguei minha mochila e peguei minhas amostras e fui viajar. E fui viajar em contato por contato, ligação por ligação, atrás de todo mundo, mostrando o nosso conceito, mostrando a nossa essência. E o pessoal começou a gostar. Pessoas viram que essa visão estava fazendo sentido, que mais cedo ou tarde ia se criar essa categoria. E aí foi um momento. Parênteses que eu acho legal destacar, é muito bacana isso de como você realizou assim, as estratégias que você fez para realizar a sua visão. Estava com o produto, mas assim, precisa de capital, precisa de expertise, encontrou as pessoas, né? Então juntou a visão, construiu uma estratégia e também teve o trabalho em equipe de se aproximar dos 3, né? Então você vê as competências contribuindo para a construção da Roots, né? E foram passos assim. Eu acho que essa visão é muito importante você dar essa contribuição das sociedades, porque a gente tem que ter essa visão empresarial. O Brasil realmente precisa disso, mas acho que tem que ter essa visão generosa. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém é capaz de fazer tudo. Se você identifica o que você é bom e o que você precisa no outro, você constrói time, né? Trabalha em equipe com mais potência para o seu negócio. E é esse exemplo que eu estou enxergando que você está dando aí até esse momento da história da Roots. Fundamental, fundamental. Sempre tem que estar buscando isso. Eu falo, às vezes, com um pouco de receio, porque não é simples você abrir sua empresa e ter novos sócios. Com pessoas que você mal conhece. Não é simples, mas se você tem regras claras, se você tem os pontos onde você quer chegar junto, se você tem isso bem alinhado no começo, as regras do jogo bem claras, aí tem tudo para dar certo, tem tudo para fluir. Então, precisa achar essa sinergia. E aí não para por aí também, né? A gente é ansioso, a gente sempre quer tá com Roots to Go no maior número de PDV possível do Brasil, porque é um produto muito versátil, né? Ele entra em diversos canais.
desde os saudáveis do canal alimentar, padarias, lanchonetes, cantinas, o autosserviço, pet shop. Então, hoje, graças a Deus, você consegue posicionar isso em muitas frentes. Mas até aí eu estava praticamente sozinho ainda no comercial. E aí eu falei, não, agora a gente precisa começar a construir equipe. A gente também não dá para eu ficar sozinho pilotando mais de 35 distribuidores que eu abri, com mais de 60 clientes diretos que eu abri, e ficar pilotando tudo, mal não dá, né? É fácil, entre aspas, abrir, só que é mais difícil ainda você performar depois de aberto e fazer o crescimento, né? E aí você precisa entrar em microanálises. Olha só um detalhe, achei interessante, ó, o Marcelo aqui da Bem-Estar Distribuidora está falando para você abrir o 61º, ó, traz para Bem-Estar Distribuidora. Bora, Marcelo, falamos depois. Bem-Estar é famosa, né? Vamos que vamos. E aí, Johnny? Então, isso foi fundamental quer dizer, quando eu enxerguei que a gente precisava dar mais foco, mais atenção, mais gestão, a gente teve que também mudar um pouco a estratégia. Então, a estratégia ela vai evoluindo à medida que as coisas vão acontecendo. Até que a gente chegou a um ponto, a gente estava, cá entre nós, sendo bastante assediados por fundos de venture capital, fundos de private equity, estratégicos. Todo mundo queria saber, pô, o que é a Roots? Como que em tão pouco tempo conseguiu entrar em tantos PDVs, em tantos lugares assim que pessoas há anos não conseguem entrar e queriam entender um pouco mais. Mas aí eu falei, olha, junto com o Dorf, eu acho que está no momento da gente dar mais um passo. Agora a gente tem que achar sócios para nos ajudar com a gestão. Porque estava eu e o Dorf cuidando da fazenda, cuidando da fábrica, cuidando de novos produtos com outras fábricas, cuidando do comercial, cuidando do trade marketing, que você sabe que está ali com o comercial, tem, né? Você talvez vai dizer que é até mais importante do que o comercial, porque é uma inteligência que às vezes o comercial não enxerga. Então, é fundamental o trade marketing, e isso a gente acabou fazendo muito bem. A gente tem um pessoal de trade marketing bacana, que a gente conseguiu fazer boas execuções, que a execução no final é fundamental. Mas a gente achou que era o momento de abrir para um private equity. Então, a gente viu que tinha sinergia com um fundo de investimento. Gostamos do pessoal, gostamos da tese, acreditamos que estamos em sinergia para trazer mais produtos, mais tecnologia, sabe, coisas melhores para a marca. E a gente resolveu, então, abrir uma parte no final do ano passado para um fundo de investimento. E de novo, mais sócios, mais chefes, né? Então, quem tem sócio tem chefe, então são outras cobranças, mas que tudo eu levo como aprendizado. Para mim, isso é fundamental. Eu ouço, por mais que eu entenda muito da categoria, é muito importante ouvir quem está de fora, quem está estudando o mercado, quem tem visões financeiras, para a gente também conseguir fazer um negócio redondo, fazer uma coisa bacana, né? E aí agora a gente está aí. Ô Johnny, esse negócio da estratégia mudar, eu achei que esse ponto que você falou é muito importante. A gente está num momento socioeconômico onde isso é mais importante ainda, porque em março, quem imaginou que a gente ia estar com a situação atual, né? Eu até queria contar para você, teve uma história muito legal na minha carreira, porque eu estudei com o filho do fundador da Nutrimental. A empresa era líder do mercado de merenda escolar até 1990. Em 1990, o Collor municipalizou a
a merenda escolar era um cliente, né, do governo federal, passou a ser 5.500 municípios no Brasil. Dos 18 fornecedores de merenda escolar, tipo, em um mês, 16 quebraram, fecharam a operação. Imagina, você está falando de um pedido de 100 milhões de dólares, caso real, para uma fragmentação absurda. E aí, esse meu colega de faculdade, ele foi para os Estados Unidos. E na época estava começando o mercado de barras saudáveis. E ele trouxe essa ideia para o Brasil. Só que assim, ele trouxe para o Brasil, o primeiro movimento dele, a empresa estava quase quebrada, o primeiro movimento dele foi o que vende no supermercado na época, né? Chocolate. Então ele chamou como Schonk e colocou na gôndola de chocolate. Aí a empresa quase quebrou mesmo, né? Passou 6 meses que não vendia nada, né, meu? Aí ele não desistiu, aí ele mudou para a Nutri, a marca, e colocou do lado cereal matinal. Só que, tudo bem, já estava melhor. Mas quem passava para comprar uma barra de cereal enquanto comprava um sucrilho? Poucas pessoas, né? Bom, aí nessa época ele já tinha me chamado para trabalhar, né? Eu tinha trabalhado na Procter e na Ferreira, eu estava lá no marketing. Bom, a gente teve a terceira ideia. Vamos abrir um canal que na época só vendia remédio, canal Farma. Em vez de ser um lugar que traz doença, vamos trazer o saúde. E a gente abriu o canal Farma. E aí a venda começou a fazer assim, ó. Decolou. E hoje é um mercado, eu não acompanhei os últimos dados, mas fatura mais de 1 bilhão no Brasil. É um mercado grande, né? A Nutrimental é líder, mas tem outros grandes participantes. Isso mesmo, Marcelo Alas é um grande player do mercado. Mas assim, foram 3 mudanças na estratégia no espaço muito curto de tempo. Existe a necessidade de ser flexível, que é o que você está contando a trajetória da Roots, né? Teve sucesso, mas teve muita flexibilidade também para aproveitar as oportunidades. Certeza, você precisa acompanhar o mercado. Às vezes você lança alguma coisa e você não está no time certo. Então, você precisa estar nesse time certo. E eu até vejo, por exemplo, a Yellow e a Green, que tinham as bikes, os patinetes, tiraram. Óbvio que não foi culpa delas, mas veio a pandemia e tirou. Ou seja, não foi o timing certo. Mas certeza que daqui a pouco as coisas vão retomar. E eles vão voltar. Então, você precisa estar se adequando, se adaptando com o que está acontecendo. E tem que ter, óbvio, uma sorte, uma competência de estar na hora certa, no lugar certo. Né? E Conta acreditar para nisso. nós, Johnny, tem, assim, como tem empreendedores que estão assistindo, tem empreendedores que vão assistir no canal do YouTube, nesse momento de pandemia, de isolamento social, pensando aí em 2020, 2021, quais são as suas estratégias que você está implementando para continuar crescendo o negócio? Cara, primeiro assim, enfim, a gente tinha um plano para esse ano de aumento de equipe comercial, de marketing, de trade marketing, que começou a ser implementado, mas que com a pandemia a gente teve que abortar. A gente começou a implementar, o pessoal do fundo de investimento entrou no final do ano passado, a gente começou a implementar contratações em fevereiro, janeiro, fevereiro, no tempo de dar o treinamento, veio a pandemia. E aí a gente olhou, né, a gente teve a reunião entre a gente, de conselho, a gente falou, putz, continuamos apostando na equipe, será que é um negócio que vai ser passageiro, que vai durar um mês, ou não? E a gente já lá atrás falou que não, que vai demorar, que não era um negócio da noite para o dia, então a gente já desfez esse movimento e começou e teve que trabalhar a gente mesmo do jeito que estava. E o que foi curioso é que muitos canais caíram, principalmente o canal indireto, pequeno varejo, lojas dos shoppings, todo mundo fechou. Então esse canal foi muito afetado. Por outro lado, o canal direto, o autosserviço aumentou. Então, isso a gente conseguiu também ganhar muita força e muita presença nesses lugares. E agora, assim, é uma coisa muito feliz que os distribuidores estão voltando. Então, sabe, ainda num patamar que não era pré-pandemia, mas agora o pessoal já está indo para a rua, as lojas estão abertas, a gente já percebeu que lockdown é muito complexo,
quebra todo mundo e tem que ir se adaptando do jeito que está. Então, assim, estrategicamente, a gente vai voltar a montar time. A gente O Johnny está dividindo conosco as estratégias. Desculpa, você estava falando que você voltou a montar time, aí cortou um pouco. Isso. Então a gente voltou a montar, estamos voltando a montar o time, principalmente comercial e de marketing, que vai dar essa sustentabilidade e força e presença para canais que ficaram um pouco órfãos, que acabaram sendo muito prejudicados. E a Roots, ela entende que um distribuidor, ele não é simplesmente um cliente de compra e vende e vai lá, é um parceiro muito estratégico, é um braço da marca que precisa estar andando lado a lado. Então, a gente quer construir um time para dar suporte para eles, a nível Brasil. Então, isso é uma coisa fundamental. O pequeno varejo é atendido por eles. Eu não vou montar uma equipe própria em Minas Gerais. Lá você tem distribuidores fantásticos, super estruturados fazendo. Mas você precisa ter uma gestão. Você precisa ter uma estratégia de como você vai entrar no mercado de Minas Gerais, com quais pessoas, com quais canais. Então agora a gente está retomando muita coisa que a gente viu junto de como voltar a abrir esse mercado. Então, e focando em diversas parcerias. Por exemplo, a gente entrou na Gol. Todos os voos da Gol tem Routes to Go. Até Routes to Go, Go, né? Legal, mas a gente entrou Routes to Go. Então, se você for ver até a embalagem, a gente fez uma edição especial para eles. Então, pena que o pessoal não está viajando tanto como viajava. Os voos estão crescendo, ainda não estão servindo a bordo, a Anvisa ainda não está deixando comer durante o voo, eles estão entregando na saída, ainda tem esses requisitos que estão acontecendo que está flexibilizando cada vez mais. Mas a Roots tá decolando. Graças a Deus, a Roots to Go está com parcerias assim fantásticas e retomando um mercado que acabou sendo muito prejudicado na pandemia, porque outros, como eu disse, cresceram. Óbvio que você tem que continuar sempre crescendo e mantendo. Outros que caíram, agora é o momento de voltar a crescer. Então, hoje o foco principal é atendimento do canal indireto, distribuidores, pequeno varejo. Fantástico. Johnny, eu vou encerrar agora, porque como eu sou de outra geração, não sou da geração do Saverin, eu preciso salvar para ter a gente ter no canal do YouTube. Mas, camarada Johnny e demais. Esta conversa com o Johnny sobre estratégia foi sensacional. Vocês viram a estratégia pessoal dele, depois a estratégia implementada com tanto sucesso na Routes to Go ao longo destes anos. Essa conversa ela reforça e encorpa a teoria que vai ser lançada no livro Jornadas Heróicas no final do ano. O conteúdo desta conversa vai ficar salvo no canal do YouTube para quem não assistiu. Eu tenho que agradecer minha esposa por ter me apresentado a Patrícia por ter dado a ideia. Mas assim, eu agradeço principalmente a Johnny. Johnny é uma pessoa assim, você vê, o empreendedor que ele é, que concilia com a capacidade acadêmica dele, com arrojo. Então, uma pessoa incrível que está aí desbravando o mercado brasileiro. É uma honra tê-lo aqui. Tive a oportunidade de trabalhar, eu estou fazendo doutorado, espero terminar dia 29 de setembro, mas durante o doutorado fiz um trabalho com o Johnny aí de consultoria, foi incrível, né? Acho que para ambas as partes. Aprendi a conhecê-lo e admirá-lo absurdamente. Então, Johnny, eu encerro com o meu muito obrigado pela sua generosidade, pela sua atenção. Queria pedir para você deixar os seus contatos para quem quiser falar, deixar os contatos da Roots para quem quiser procurar, conhecer, degustar o produto e a gente encerra em seguida. Cara, primeiro assim, de novo, a honra é totalmente minha. Eu que primeiro tive a sorte e oportunidade de estar mais perto de você, de extrair um pouquinho
do seu conhecimento, mas que para mim me trouxe uma bagagem e está me trazendo uma bagagem muito forte. Então, para mim é uma honra. Você também, pessoalmente, pô, um grande amigo, eu gosto muito de você e estou muito feliz de participar desse seu projeto. Não tenho dúvida que você vai ser aprovado com louvor o seu doutorado. E quem quiser entrar em contato, o meu e-mail que eu deixo é pessoal até, que é johnny@rootstogo.com.br, @rootstogo. Podem entrar também no Instagram. E, putz, fiquem à vontade de falar comigo. Aqui é um prazer sempre poder compartilhar ideias, o que for possível eu contribuir. Eu vou ficar muito feliz. Acho que a gente está aqui para sempre tentar deixar o nosso próximo mais feliz, né? Mudar o mundo, deixar o mundo mais feliz. É que mudar o mundo é muito, né? Mas se já conseguir um pouquinho, já é legal, né? Obrigado, Johnny. Um grande abraço.